Olá, gente. É com muita alegria que estamos nesse nosso segundo programa, Palavra de Fé, nosso segundo encontro. Eu, Cleibson, com o nosso pároco, o padre Jerônimo Pereira, como já apresentamos, licenciado em Filosofia e bacharel em Teologia. E hoje teremos uma conversa muito boa, muito agradável. A gente conversará hoje sobre o tema do Natal, em seu aspecto histórico e teológico. Não é isso, padre? Então, a gente dá as boas-vindas nesse nosso encontro. Olá, internauta, olá, Cleibson, que bom estarmos mais uma vez neste segundo momento, segundo encontro de muitos que virão, para falarmos sobre o tempo do Natal, uma experiência rica e aos poucos nós vamos aprendendo juntos. Vocês internautas, comigo, eu aprendendo com vocês e, é claro, vocês dando o feedback que é extremamente necessário. Que Deus possa abrir os vossos ouvidos, o vosso coração, para, ouvindo a mensagem, possa penetrar em vossas vidas. Padre, esse tema do Natal é um tema muito pertinente, né? Porque é um tema que está espalhado pelo Ocidente inteiro. O Oriente também celebra, mas o Ocidente é muito forte pela cultura cristã que nós temos. E a gente, eu acho que é muito conveniente aqui recordar o que é que nós celebramos, na verdade, no tempo do Natal. Veja só, Cleibson, internautas. Primeira coisa, não se canta parabéns para Jesus. Nós não estamos celebrando o aniversário de Jesus, simplesmente. A celebração do aniversário é uma questão mais social. Aqui é fé. Nós estamos celebrando o mistério da encarnação do Filho de Deus. Pelo seio virginal da bendita Virgem Maria veio o mundo Salvador. E este é o elemento fundamental, o nascimento de Jesus. Porque pelo nascimento dele, chegou até nós a salvação. Isso, de modo que a gente pode recordar que a palavra Natal, do latim natalis, é nascimento. Então a gente celebra o nascimento. Agora, por falar em nascimento, uma dúvida que sempre surge, com certeza surgiu em muitos corações, é em relação à data histórica. Porque assim, a Bíblia ela não é um livro de história, ela não tem preocupações histórico-científicas. Ela não tem, ela quer levar a fé e a salvação. É isso. E os evangelhos, que é o que narra a vida de Cristo, não fala da data histórica do nascimento de Cristo. Não fala assim, que dia exatamente foi. Então assim, como é que a teologia, como é que vocês teólogos lidam, explicam essa questão assim, do nascimento? Como foi que surgiu a festa do Natal, a partir de quê, baseado em quê começou a celebrar o Natal do Senhor a 25 de dezembro? Como dizia anteriormente, o ponto fundamental é lembrar, a Bíblia não é um livro de história, ela contém história. Não é um livro de ciência, mas ela contém ciência. A Bíblia é essencialmente, caros internautas de Cleibson, um livro de fé. A história do Natal, a gente remonta a algumas festas pagãs que celebravam o Deus Sol. Mais tarde, a igreja, sabiamente, para converter os pagãos para o cristianismo, aproveitou-se dessa festa e aí celebrou, colocou como o nascimento do Salvador. Porque, como diz o evangelista Lucas, ele é o sol nascente que nos veio visitar. Colocando isso na vida cristã, a igreja, sabiamente, de maneira tão digna, lembrou-nos esta realidade. Cristo é a luz que ilumina a nossa vida, que dissipa as trevas do nosso existir. Isso, muito bom. A gente vê essa temática assim na história, na historiografia, que essa festa, como o senhor mencionou, a festa do sol, no latim se diz o Natalis Solis Invicti, então é uma festividade muito forte, sobretudo entre os romanos. Em Roma se celebrava muito a Roma pagã, na verdade. Então esse sentido cristão, e que assim, a igreja fez isso com o Natal, ela cristianizou essa festa pagã, e a gente vê assim na história da liturgia que muitas outras coisas a igreja sempre teve essa prática de cristianizar, de batizar, na verdade. O próprio templo advento, Cleibson, também é assim. O templo advento era o momento em que se preparava a festa para que o rei tomasse posse aquilo que lhe era direito. E tinha essa preparação que antecedia. Mais tarde, ele já mais uma vez aproveitou-se disso para celebrarmos a preparação para o Natal do Senhor. A igreja sempre é sábia, iluminada pelo Espírito Santo, ela é conduzida na história, no tempo, no mundo, para ser um sinal da presença de Deus. Isso é importante, isso que o senhor destaca, porque quando a igreja chega nas terras romanas, nas terras hispânicas, nas terras galicanas, ela não extingue, ela dá o sentido, ela muda o sentido, dá o sentido cristológico, e como o senhor bem recordou, o Cristo, o sol da justiça. Foi dizer para os pagãos, esse sol que vocês adoram, na verdade, é um símbolo apenas do verdadeiro sol, que é Cristo. Isso é muito profundo que a igreja... A gente recorda, Pedro, o apóstolo Paulo lembra a história do Areópago.
Olha, ó, Por exemplo, Paulo já começava essa realidade de contextualizar as coisas no sentido cristão. É o sentido de dar uma nova mensagem, um novo olhar sobre a realidade do mundo. Porque o que cai no risco, às vezes, é a gente pensar que a igreja, para falar com o mundo, para dialogar com o mundo, precisa perder a sua identidade, a sua cultura. E isso não é verdade. A igreja deve estar no mundo, deve ser presença de Cristo no mundo, mas sem perder aquilo que é por natureza. De Deus, sua natureza divina, com os seus membros, com o seu lado humano, mas lembrar que ele é brotada do coração de Deus. E a igreja não pode prevaricar a verdade. Isso, muito bom, padre. Uma outra coisa muito importante, né, para que a gente aprofunde mais essa temática do Natal, é que o Natal para a igreja, para o cristianismo, não é apenas um dia. A gente fala no Natal, mas na verdade o Natal é um tempo. Né? O Natal começa com as primeiras vésperas do dia anterior. Sim. E se estende até a última festa. Nós celebramos 5 festas no tempo de Natal. É um tempo. A primeira delas, é claro, o Natal do Senhor, o nascimento do Salvador, que dá o nome a todo o tempo. Depois, 8 dias depois, nós celebramos o batismo do Senhor, quando o Senhor se manifesta publicamente pelas mãos de João Batista. Terceiro momento, nós temos, dia 1º, a solenidade da Santa Mãe de Deus. Ou seja, na verdade, nascimento, a família, Sagrada Família, isso. Aí depois vem a solenidade da Santa Mãe de Deus. Vamos pegar essas 3 primeiras festas. Primeiro, ele nasce, ele vem à história humana. Deus é tão bom que arma sua tenda no nosso meio. Depois, lembra-nos que ele nasceu de uma família. Projeto de Deus. Não uma família como o mundo pensa, como o mundo idealiza, mas é como Deus quer. Segundo, depois, a terceira festa, que é justamente a solenidade da Mãe de Deus, que é Jesus de fato nasceu de uma família, de uma mulher virgem, lembrando que Jesus é homem e Deus. Se a gente descuida disso, a gente pode cair em várias heresias, negando a natureza humana ou divina de Jesus. Ele é extremamente, perfeitamente homem e perfeitamente Deus, com vontades humanas, com tudo aquilo que o homem tem, menos o pecado. E nasceu de uma mulher, que é nossa mãe também, a Maria, a Virgem de Nazaré. Depois vem a quarta festa, que é a Epifania do Senhor. Epifania. É Deus que se manifesta. Inclusive a palavra Epifania significa isso, né? A manifestação. Né? Exatamente. Deus, bondoso, grandioso, se manifesta em nossa vida. A devoção popular chama Festa de Reis, ou dos Santos Reis. Mas o nome litúrgico é Festa da Epifania do Senhor. E a última, claro, o batismo do Senhor. De fato, pelas palavras de João Batista, pelos gestos de João Batista, está aquele a quem deve crescer a sua figura, a sua imagem, a sua pessoa, e nós devemos diminuir. Cristo, de fato, é o centro da nossa vida. E então, com o batismo, encerra-se o tempo natalino. Né? Padre, o senhor recordou esses 5 momentos, e eu lembro, assim, né, pela história, na historiografia, que, sobretudo, assim, a festa do Natal e da Santa Mãe de Deus, elas remontam ali ao século IV, que foi uma época de muitas heresias, né? Em que a igreja teve que lidar ali com o arianismo, nestorianismo, monofisismo, e parece, né, que quando surgem essas festas litúrgicas, parece que foi uma forma de responder às heresias, para reafirmar a natureza humana. Né? Foi assim com o Corpus Christi. Esses eventos, as definições de dogmas, as celebrações das festas assim, de caráter mais teológico e dogmático, elas são, na verdade, uma manifestação publicamente da igreja na sua fé. A igreja, como eu falava anteriormente no tema da família, não pode descuidar do princípio da verdade. A igreja é mestra, mãe, essencialmente da verdade, porque Cristo é a verdade. Então a igreja não pode, de forma alguma no mundo, deixar de anunciar o Cristo. Então, quando se celebra essas festas e estas solenidades, a igreja quer professar, solenemente propagar a sua doutrina e a sua fé católica. É isso, que inclusive, né, contemporâneo a essas instituições litúrgicas, né, a festa do Natal ela remonta ao século IV, assim como a solenidade da Mãe de Deus, no ano 431, né, o Concílio de Éfeso,
E ali a gente teve grandes santos, né? São Leão Magno, né? Santo Agostinho, que foram grandes defensores da humanidade de Cristo, né? De defender diante das heresias o Cristo homem, o Cristo que de fato teve um Natal, teve uma família, né? E a solenidade do Natal, ela tem essa dimensão de afirmar a natureza humana, né? Como Cristo que não foi simplesmente aparente, né? Ele de fato assumiu a natureza humana, né? De fato, Deus armou a sua tenda em nosso meio. Como você falava, que você é história, os dados históricos eu deixo para você. Deixa o aspecto teológico, o aspecto mais doutrinal para mim. Eu sou muito bom em datas. Mas esse é o aspecto teológico, na verdade. Havia muitas heresias nesses séculos. Até os séculos depois, o século XIII, a Idade Média também. E a igreja sempre procurou, através dos santos, dos padres da igreja, a defender os seus dogmas. Se me perguntar, Pablo, o que é um dogma? O dogma é uma verdade revelada que não pode ser questionada por nenhum dos cristãos. Da grosso modo, é essa a realidade. E quando um católico, a gente tem que ser católico de verdade, tem que ser católico sincero, honesto. A gente não pode ser católico de meia tigela. Não pode. Ou você é católico apostólico romano, ou você não é. É nu e cru a verdade. Ah, padre, mas tem que ter aí um certo irenismo. Não. Irenismo, nada de irenismo nesse aspecto doutrinal teológico. A gente defende a verdade de fé, a gente respeita o que é diverso, respeita o diferente, mas a gente não pode achar que em nome de um falso pacifismo, né, para a gente se dar bem com os outros, conciliar essas coisas, a gente tem que renunciar àquilo que nós somos. Não pode. Não pode. Padre, tendo falado, né, da história, né, e da liturgia natalina, que é algo belíssimo no tempo natalino, o Natal, ele, na cultura, na história, ele foi ganhando ao longo do tempo muitos acessórios, né, muitas formas materiais, rituais, simbólicas de representar o Natal. A gente tem, por exemplo, a gente tem até que materializado, né, o presépio, ele é de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, ele foi o primeiro, né? Isso, 25 de dezembro de 1223. Exatamente. 223, né? O São Francisco. Depois daí foi que a gente ganhou a tradição, né, do presépio. Então, o presépio ele é uma forma assim, simbólica muito difundida, né, para materializar, né, para existencializar de fato o Cristo que nasceu numa manjedoura. Nem com a importância assim do símbolo. O que é que o símbolo faz assim, para o ser humano, padre? O símbolo, Cleibson, é uma forma de ligar no aspecto cristão religioso. É uma forma de ligar o divino ao humano e o humano ao divino. Quando nós olhamos aqui na sua mesa, tem um presépio. Nós recordamos o mistério central, um dos mistérios centrais da nossa fé. O mistério da encarnação de Cristo. Ele nasceu pobre, simples numa manjedoura. São Francisco, ao idealizar o presépio, ele quis justamente pensar nessa realidade, para que no Natal do Senhor nós pudéssemos reviver essa experiência, né, do momento que a gente não sabe como de fato aconteceu o nascimento. Ele é um mistério escondido no coração humano. Mas São Francisco quis externalizar, materializar essa experiência que é divina. Então a intenção é essa, né? A partir da matéria nos levar a uma realidade espiritual, né? Transcendente. Né? Exatamente. Depois o segundo elemento é a árvore. A árvore é símbolo da vida. De Natal. O árvore é símbolo da vida. Quando a gente olha, depois se cultuou de colocar presentes, de colocar arranjos, essas coisas. E justamente essa ideia da vida como dom e como presente de Deus. Inclusive, né, o senhor menciona a árvore, né, realmente é um outro símbolo também muito difundido, que por que ser o pinheiro? Né? Uma curiosidade muito importante é o fato da árvore ser o pinheiro, não qualquer tipo de árvore. Porque o pinheiro, as folhas não caem. Durante o ano todo, o pinheiro é resistente. Símbolo da resistência. Da resistência. Por esta razão que se utiliza o pinheiro, essa imagem do pinheiro, por ser uma árvore resistente e que suas folhas não caem. Então a igreja viu isso um símbolo do Cristo, né? Permanente. Exatamente, exatamente. A ideia de que Cristo também é a vida, porque Ele é o princípio e o autor da vida, Deus, e por isso a imagem desse Cristo que permanece em nosso existir, Ele é o alfa e o ômega, é eterno. Isso. E aí justamente essa realidade do pinheiro que também é esse símbolo também de permanência, de eternidade. Agora uma outra figura que também nos intriga,
é a figura do Papai Noel. Né? Porque aí está no shopping, está na loja, está na propaganda, enfim. É mais importante que Cristo hoje. É cristão Papai Noel, padre? Como é que existia São Nicolau, de fato, de direito, Nicolau. ele existia, entendeu? Mas só que a figura do Papai Noel, uma sociedade capitalista, usou a figura do Papai Noel e transformou em um pensamento pagão. Aquilo que era cristão, ele era um homem caridoso, generoso, que fazia caridade, que distribuía presentes. Era um bispo, né? Era um bispo, São Nicolau, exatamente. É um bispo católico que era muito generoso. Só que a sociedade capitalista, para vender, se apoderou da imagem de São Nicolau e colocou a figura do Papai Noel e aí paganizou as coisas. Que na verdade assim, até desvestiu o São Nicolau, porque São Nicolau tem as vestes episcopais. Exatamente. Né? Aí... Se colocou aquela veste vermelha, né? O homem com barba grande, essa imagem do consciente coletivo que chama muita atenção. Então é assim, pode dizer que é uma figura capitalista para venda. Não São Nicolau cristão, Não, de fato de direito, mas o Papai Noel. É uma figura que atrai para lucrar, para vender. Isso, né? E a gente tem essas figuras, tem as luzes, né? Costuma-se muito iluminar, acho que para lembrar o Cristo Luz. A ideia da luz, das velas, o advento, por exemplo, o coroa do advento também, é lembrar justamente essa capacidade de Cristo, luz do mundo. Cristo Luz. Que lembra o que vai dizer a profecia, andavam nas trevas e vimos uma grande luz. Né? A mensagem que... Profeta Isaías. Profeta Isaías, exatamente. E é justamente o profeta Isaías, muitos anos depois a profecia se cumpriu. A gente tem que lembrar que Deus é fiel às suas promessas. Em Isaías 7, versículo 14, a promessa do menino que nasceria de uma virgem. O Emanuel, o Deus conosco. Mais tarde, muitos anos depois, muitos séculos depois, a profecia se cumpre. E mais também essa profecia é da luz, né? Cristo, lembra a ideia da estrela, lembra dos reis magos, que acompanha. Cristo é a nossa estrela, que conduz a nossa vida, que dá um prumo para a nossa vida. Também a ideia também da luz. Que né? eu acho que inclusive o fato da árvore de Natal ter acima de si uma estrela, acho que para lembrar aquela estrela que guiou até onde estava o Cristo. Exatamente. Né? Porque a estrela é um sinal, é um instrumento, um símbolo de direção, né? Direção. Então, foi a estrela, que é o próprio Cristo também, a gente pode também contextualizar isso também, que dirige a nossa vida, no tempo e na história. Muito bom, muito bom. A conversa está muito boa. A gente poderia se estender bastante aqui, né, nos aspectos históricos, teológicos, mas o nosso objetivo é fazer assim, programas breves, né, encontros breves, objetivos, né, para que a gente compreenda assim, de modo muito sucinto, sintético mesmo, o conteúdo. Então assim, a gente vai finalizar esse momento, né, de muito conhecimento aqui, né, de troca de ideias, com a mensagem natalina, né? Eu acho que convém, né? Convém. Primeiro eu quero recordar, rapidinho, 1 minuto, lembrar a importância do Natal do Senhor. Nós cristãos não podemos deixar de lembrar Cristo como centro. Antes de eu dizer a mensagem, eu tenho que dizer isso. Lembrar depois a importância de Maria Santíssima, da Mãe do Salvador, para a humanidade. A gente não pode deixar de lado a Nossa Senhora. Sem o seu sim, sem a sua vontade e deixar guiar o seu projeto, a sua vontade pela vontade de Deus, chegou até nós a salvação. Esses dois elementos são muito importantes. Depois, lembrar que Natal é um momento de confraternização também. Se Cristo é a nossa luz, se Cristo é a nossa paz, se Cristo é a nossa alegria, então se encontre com seus familiares e faça a experiência do amor, a experiência da vida fraterna. Por fim, justamente a mensagem de Natal. Quero desejar a todos os paroquianos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Tabuleiro Novo, e todos os demais internautas que nos acompanham por nossas redes sociais, aos fiéis de nossa Arquidiocese de Maceió, Diocese de Palmeira dos Índios, de onde eu sou padre, sou encardinado lá, Diocese de Penedo e outras dioceses do mundo do Brasil todo, no mundo todo, e que nos acompanhará através desse vídeo. Muita paz. Que a luz de Cristo possa iluminar a sua vida e dissipar as trevas do seu existir. Que Cristo, luz do mundo, possa ser, sem dúvida alguma, a razão de sua vida. Um Feliz Natal, com muita paz, com muita alegria, com muita felicidade e com muita vida fraterna. Deus possa guardar as vossas vidas e as vidas dos seus familiares e amigos. Tá bem, então é isso. Então a gente se alegra muito por este nosso segundo encontro, né? Palavra de fé,
Então a gente, né, convida você, se gostou do vídeo, você curte, dá um ok, compartilha, fala, enfim, para que a gente faça desse momento um momento sempre participativo, né? Onde você também pode sugerir temas para nós, a gente já tem um elenco de temas. Fazer comentários. Fazer comentários, né? Pode, né, para a gente aprofundar mais, enfim, né? É um momento participativo, não é? Então se inscreve lá, Pascom, Paróquia Perpétuo Socorro, dá lá um gostei, né? Enfim, para que a gente faça um momento bem interativo, né, com você, né? E estaremos aqui. A nossa principal intenção é evangelizar, é anunciar Jesus. Outro tema a gente já vai deixar, porque é a solenidade da Santa Mãe de Deus. A gente não pode deixar de falar sobre esse tema, que é muito importante. Então, as festas de natais, do tempo natalino, as festas de Natal, a gente vai falando, passando as semanas, a gente vai se encontrando e vai falando sobre cada festa. Depois aí você sugere algum tema. Pode falar de qualquer tema, não tem nenhum problema em relação a isso. Então, vou dar a minha bênção sacerdotal, neste tempo do Natal, bendigo o Senhor. Lembrando que quem não participou da missa hoje, amanhã deve participar. Deve participar das 2 missas no domingo. Quem não participa tem que procurar o padre para se confessar. É um pecado. Então, participar da missa do 4º domingo do Advento e da missa do Natal. Também pode se participar de 2 missas do Natal, não tem problema. No tanto que domingo você participe de 2 missas. O Senhor esteja convosco. Ele está, meus irmãos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçam todos na graça do Senhor. Amém.